Eu queria falar hoje sobre o livro de Gênesis. Ele é um livro fundamental para a gente poder entender tanto a Bíblia hebraica quanto o Antigo Testamento cristão. Gênesis, ele não é apenas o primeiro livro da Bíblia, mas também é uma porta de entrada para todas as narrativas que se seguem. Esse nome Gênesis significa origem. Ele vai refletir exatamente o foco, em temas como criação do mundo, origem da humanidade e as primeiras alianças feitas entre Deus e o ser humano. A estrutura de Gênesis, ela foi muito bem organizada, em torno de temas que são teologicamente muito significativos, como criação, queda do ser humano, juízo divino e formação de um povo, através da figura dos patriarcas. Embora a tradição atribua a autoria para Moisés, existem muitos estudiosos modernos que sugerem que Gênesis foi como se fosse a junção de várias fontes, tendo sido completa após o exílio babilônico. Bom, mas independente dessas discussões sobre quem realmente escreveu, Moisés ele continua a ser central nas narrativas judaica e cristã, especialmente pelo seu papel fundamental, que é a transmissão das escrituras. Gênesis ele é dividido em duas partes principais. Os primeiros capítulos eles vão tratar de temas universais, como eu já disse, a criação do mundo, o pecado, o dilúvio. E nos capítulos que vão do 12 a 50, eles vão focar mais na história dos patriarcas, nas figuras, de Abraão, de Isaac, Jacó e José, que formam a base da identidade e da fé do povo de Israel. Bom, nos primeiros capítulos, a gente observa duas narrativas sobre a criação, que elas se complementam. No primeiro relato, você tem Deus criando o universo e a humanidade em 6 dias, fazendo o homem à sua imagem. E no segundo relato, você tem a criação de Adão e Eva, tudo apresentado de uma forma muito intimista, muito relacional, enfatizando a dignidade que Deus confere ao ser humano e a sua soberania como criador de tudo. Depois vem a queda da humanidade, que é um momento crucial em que Adão e Eva desobedecem a Deus, resultam na expulsão, do casal original do Jardim do Éden. Esse evento, ele não é apenas importantíssimo de forma espiritual, mas ele carrega também repercussões sociais, repercussões naturais, introduzindo assim a necessidade da redenção e revelando a complexa relação entre Deus e a humanidade. Essa crescente maldade humana, ela vai culminar na narrativa do dilúvio, que vai se desenrolar entre os capítulos 6 e 9, onde Deus decide destruir toda a humanidade, poupando somente Noé e a sua família. Eles são salvos dentro de uma arca. E esse episódio, ele vai simbolizar tanto o juízo divino quanto a graça de Deus. Porque após o dilúvio existe uma nova aliança, que é estabelecida pela representação do arco-íris. Existe um outro relato muito significativo que é a Torre de Babel, no 11º capítulo, onde os seres humanos eles tentam se exaltar, eles buscam alcançar os céus, mas Deus ele limita essa arrogância e confunde a língua das pessoas e dispersa eles pelo mundo. Essa história representa os limites da sabedoria humana diante do poder soberano de Deus. Em seguida, a narrativa ela se volta para os patriarcas, a partir do capítulo 12, começando pelo chamado de Abraão. Deus ele vai prometer uma terra, uma descendência e bênçãos que vão se estender para todas as nações. E a figura de Abraão ela é muito importante dentro da teologia bíblica, porque ele é visto como o pai da fé, tanto para os judeus quanto por cristãos e também por muçulmanos. Abraão ele enfrenta muitos desafios, incluindo a esterilidade da sua esposa Sara, e também um dilema moral de sacrificar o seu filho Isaque. Esse momento é um dos mais dramáticos no livro. Ele destaca a obediência de Abraão e a providência divina. Isaque, o filho de Abraão, ele continua a aliança, embora a sua narrativa ela seja bem mais breve. Ele está ligado à história da sua esposa Rebeca e à rivalidade entre os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, mais tarde, ele vai ser reconhecido como Israel,
E ela é uma figura, né, complexa, porque passa por muitas transformações significativas após os encontros dele com Deus. A jornada de José, que é um dos filhos de Jacó, também é notável. Ele é vendido como escravo por seus irmãos, mas aí ele acaba se tornando o governador do Egito, mostrando que mesmo as experiências mais adversas podem ser parte de um plano maior de Deus. A história de José ilustra bem a soberania de Deus, revelando que as circunstâncias desafiadoras podem ser transformadoras. Gênesis também nos apresenta as alianças entre Deus e a humanidade e destaca um Deus que busca estar se relacionando com o homem mesmo em meio à sua rebeldia. Os capítulos, eles não apenas eles criam, né, uma base sólida para a história bíblica, mas também eles vão discutindo temas como bênção, primogenitura, a liberdade de Deus em escolher os seus instrumentos, né? Junto com isso, você tem as genealogias que são apresentadas ao longo do texto e vão conectando personagens, revelam um propósito teológico muito profundo. A representação de Deus em Gênesis, ela é assim, tem várias facetas, né? Ele é criador, ele é juiz, ele é pai, ele é provedor, está sempre presente na história da humanidade. E no final, Gênesis vai concluir com a morte de José e a posição dos hebreus no Egito, né, preparando um cenário para o próximo livro, que é o Êxodo, né, que é uma transição que reforça que a história de Deus com o seu povo, ela continua. Então, Gênesis, ela é essencial para a gente poder compreender as origens da fé judaico-cristão, abordar temas fundamentais como criação, pecado, redenção e a promessa. A leitura desse livro vai convidar a gente a refletir sobre a nossa própria identidade e sobre a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e um comentário para poder me ajudar. Obrigada.